Sabe aquela notificação de checkout iniciado na sua gateway que não vira venda? Pois é, não é apenas o cliente que ficou indeciso, é você perdendo mais uma venda. A maioria dos infoprodutores acha que consegue resolver esse problema encaminhando o e-mail automático da plataforma, porém não é assim que funciona. O seu lead vai apenas excluir a notificação do e-mail e daqui a 5 minutos ele vai esquecer. Como a gente consegue resolver isso? Eu consigo implementar para você uma máquina de resgate automático. Assim que o lead abandona o carrinho na sua gateway, meu sistema aciona o WhatsApp dele instantaneamente. Não com um robô chato, mas com uma mensagem humanizada de conversão, perguntando se deu erro no pagamento e oferecendo ajuda. E se ele continuar a conversa, o agente de IA vai converter ele para o fechamento da venda. E como que funciona essa arquitetura? Basicamente, a gente tem um webhook dentro da QIFI e do N8N que estão interligados. E assim que o seu lead abandonar o carrinho dele, ele vai acionar esse webhook e vai acionar lá dentro do N8N, disparando uma mensagem automática para o WhatsApp dele. E essa mensagem vai dizer para ele se aconteceu algum problema, perguntando para ele por que ele não finalizou, se ele pode ajudar, e se a pessoa não tiver uma consciência, né, de automação, inteligência artificial, essas coisas, pode até mesmo achar que é você, o infoprodutor, quem está encaminhando essa mensagem para ele. E, após ele responder essa mensagem, ele vai ser tratado por um agente de inteligência artificial, especialista em vendas. Sim, ele vai quebrar as objeções ali que o cliente tiver e vai ajudar ele a finalizar essa venda. Aqui dentro do N8N é um fluxo bem simples. Aqui a gente tem um webhook configurado dentro da QIFI. Como vocês podem ver, é o mesmo webhook aqui com o nome de carrinho abandonado e selecionado o evento de carrinho abandonado. Assim que a gente clicar em testar esse webhook aqui, ele vai acionar dentro do N8N a nossa automação. Como vocês podem ver, já chegou aqui. Então, o que vem para a gente dentro desse webhook? Como vocês podem ver, vem todas as informações aqui do cliente. O nome completo, o e-mail, o telefone, o CNPJ, até o Instagram. E aqui, né, são dados aleatórios, porque é um teste do webhook, porém, se você for usar em produção, vai vir realmente os dados do seu cliente que abandonou o carrinho, porque ele não consegue criar uma conta na QIFI com os dados falsos, né? Também, ele envia para a gente aqui qual é o status que a pessoa se encontra. Aqui no caso, aguardando o pagamento, porque ele só colocou o produto no carrinho e ainda não finalizou. Você precisa basicamente copiar aqui esse URL em post, você deixa o seu webhook em post, você escreve aqui um caminho, né, para facilitar e vai colar aqui. Toma cuidado para não deixar nenhum espaço para não dar erro também. Pronto, o seu webhook está aqui monitorando tudo que está acontecendo na sua operação. Você pode criar também um webhook para boleto gerado, Pix, para compra recusada, compra aprovada, reembolso, para chargeback, para assinatura cancelada, assinatura atrasada, assinatura renovada também. E assim que o webhook for acionado, ele vai passar aqui, vai pegar o número do cliente e vai chamar a gente aqui por essa API de WhatsApp. Eu, no caso, estou utilizando a WhatsApp, é uma API não oficial. Porém, se você for utilizar, eu indico que você use a API oficial do WhatsApp, da Meta mesmo, porque você vai precisar aprovar o template de utilidade, né, para conseguir disparar a mensagem, senão seu número ou do seu cliente vai ser banido muito facilmente, se você utilizar a não oficial. Aqui, como vocês podem ver, está puxando o número, ou seja, vai puxar o número do seu cliente, e aqui eu configurei para ele encaminhar essa mensagem. Percebemos que você colocou o nosso produto no carrinho e não finalizou a compra. Aconteceu algum problema? Precisa de ajuda? Se a gente vir aqui na QIFI e testar o webhook, ele já vai disparar a mensagem aqui para a gente, como você pode ver. Percebemos que você colocou o nosso produto no carrinho e não finalizou a compra. Aconteceu algum problema? Precisa de ajuda? E aqui também eu adicionei um agente de IA, especialista em objeção. Eu criei esse prompt aqui junto com a Cloud, ela adicionou aqui o perfil e personalidade dele, o contexto inicial, tudo certinho. Disse aqui no contexto que o lead já recebeu a primeira mensagem, escreveu a primeira mensagem que é disparada, para ele saber de onde a conversa está continuando. Ele disse aqui que o agente de IA deve agir como um consultor especializado em transformação através de infoprodutos. Ele deve manter o tom conversacional, empático e genuinamente interessado em ajudar. Ele deve evitar ser insistente ou agressivo na venda, focar em entender o lead antes de argumentar e usar storytelling e prova social quando apropriado. A Cláudia adicionou no nosso prompt também para o agente de IA se tornar especialista nas principais objeções que pode acontecer. Objeção de tempo, de preço, de desconfiança, de timing e de adequação. Aqui, por exemplo, na de preço, ele pode
ficar em alerta para se caso o lead encaminhe para ele. Está caro, não tenho dinheiro agora, não cabe no orçamento. Então ele vai fazer um reframe do valor versus o custo, mostrar o ROI do produto, vai comparar com o custo que a pessoa já tem, Netflix, deliveries, vai apresentar o parcelamento disponível, mostrar o custo de não resolver o problema. Se houver, vai mencionar a garantia de reembolso e tudo mais. Aqui na objeção de tempo, a mesma coisa. Na objeção de desconfiança, se a pessoa perguntar, será que funciona? Não conheço o produto, ele vai apresentar depoimento, resultado, vai mostrar credenciais do produtor, vai compartilhar o número de alunos e clientes. Obviamente, essas coisas todas não estão adicionadas aqui nesse agente A, porque a gente pode adicionar um reg com todas essas informações, né? A gente pode também adicionar aqui, por exemplo, uma tool de acionar outro workflow, e quando o lead dizer ali que está um pouco desconfiado, que não está seguro de finalizar a compra, a gente já aciona esse outro workflow e dispara para esse lead um vídeo de depoimento de algum aluno, que ele mandou para ele a estrutura de resposta, ele deve validar, investigar, educar, apresentar e enviar o call to action. Chegou para ele também aqui técnicas de persuasão, escassez genuína, prova social, autoridade, reciprocidade, compromisso e garantia. Diz para ele gatilhos mentais importantes, o que ele deve evitar, o que ele deve fazer, respostas e situações específicas, isso é muito importante. Uma dica aqui para vocês, pessoal, quando vocês forem desenvolver, mantenha sempre exemplos no seu prompt, porque o agente IA ele é muito literal. Então, se você escreve para ele um exemplo, ele vai seguir esse exemplo fielmente. Então, aqui, por exemplo, se o lead disser que vai pensar, o agente de IA, né, claro, se ele for instruído da maneira correta, vai dizer, entendo perfeitamente, posso te ajudar a pensar? Geralmente, quando alguém diz isso, é porque ficou alguma dúvida sobre o preço, conteúdo e resultado. Qual desses pontos você gostaria de entender melhor? Se o lead mencionar o preço alto, ele vai dizer, entendo sua preocupação com o investimento, posso te fazer uma pergunta? Quanto você acha que vale resolver esse problema específico e por que o produto não é um custo, é um investimento em resultado? E com a garantia de, por exemplo, 7 dias, o risco é zero para você. Adiciona também o objetivo final, também é uma coisa muito importante de conter no prompt, porque o agente já ele funciona muito melhor assim, ele consegue seguir um prompt, pelo menos o 4.1 mini, né, que eu costumo utilizar aqui, com o objetivo ele fica muito mais preciso. Então ele colocou aqui o objetivo final, ele deve converter o lead, fazendo perceber que o produto resolve um problema real dele, o momento de agir agora, o risco é mínimo, né, com a garantia, o valor supera amplamente o investimento e outras pessoas já tiveram sucesso. Agora eu vou fazer o teste aqui para vocês verificarem como está funcionando o nosso agente. Aqui eu já mandei um oi, vamos lá, eu vou dizer para ele que estou um pouco inseguro. Olha só, ele encaminhou pra gente aqui. Super compreenda essa insegurança. É totalmente normal querer ter certeza antes de investir em algo novo. Ainda mais quando falamos de transformar. Perguntar o que exatamente está gerando essa insegurança? É sobre o conteúdo do produto, se ele vai funcionar para você, ou talvez algo relacionado ao processo de compra? Quero entender melhor para te ajudar de forma mais clara possível. O que a gente poderia adicionar aqui nesse agente para ele ficar mais completo? Se for algum curso que a pessoa está vendendo, por exemplo, a gente pode colocar sobre o que é o curso dentro do prompt desse agente já e sobre quais os benefícios que a pessoa vai ter, para o agente já encaminhar num caso desse aqui. Ou, como eu disse também, a gente pode colocar uma tool que vai acionar outro workflow, a gente pode colocar ele para chamar outra pessoa para assumir a conversa, não o humano, ou pode colocar para ele enviar um depoimento de algum aluno ou algum vídeo do produtor, do dono, né, desse curso, explicando para o cliente que realmente é algo muito eficiente e que vale a pena o investimento. Isso é para ele aqui, que é, estou sem tempo para estudar. Vamos ver qual vai ser a reação dele. Entendo perfeitamente como o tempo pode ser um desafio real hoje em dia, especialmente com tantas demandas no dia a dia. Me conta uma coisa, como você vê o impacto de conseguir organizar esse tempo para estudar esse conteúdo? Muitas pessoas já nos contaram que, apesar da agenda cheia, conseguiram encaixar os estudos de forma flexível, porque o curso é 100% online e você pode avançar no seu ritmo, quando tiver um tempinho disponível. O que você acha? Quer que eu te fale um pouco mais sobre isso? Pessoal, como vocês podem ver, ele está seguindo o prompt aqui perfeitamente. Esse prompt realmente ficou muito bom. A Cloud encaminhou para a gente um prompt bem completinho, onde ele vai sempre quebrar as objeções ali e levar o lead realmente para fazer o fechamento dessa venda. Mas por que a gente deve implementar uma automação dessa e qual a importância dela? Bom, pessoal, quando uma pessoa abandona o carrinho e a gente dispara só um e-mail, ela com certeza não vai voltar lá e abrir o e-mail
ler tudo certinho e voltar lá e fechar a compra. Porque, basicamente, quase ninguém hoje em dia checa e-mail, né? A não ser que seja o seu serviço, a não ser que você trabalhe com isso, é muito difícil você conseguir recuperar uma pessoa com uma notificação de e-mail apenas. Então a gente pode combinar o envio do e-mail com o envio pelo WhatsApp, porque pelo WhatsApp a taxa de abertura é muito maior. Obviamente, a gente utilizando um template de utilidade da API oficial para não banir o número, né? Porque se a gente disparar pela API não oficial, com certeza a gente vai correr muito risco de perder esse número. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou dessa automação aqui, se inscreve no meu canal e deixa o like também para me ajudar. Se você tem interesse em implementar uma automação como essa ou alguma outra aqui que tem no meu canal, pode entrar em contato comigo no primeiro link da descrição. Lá tem o meu WhatsApp, você pode me chamar por lá, uma mensagem que já vem automática, e eu vou conversar com você e te explicar como funciona a minha consultoria. Se você quer aprender sobre N8N, pode me chamar por lá também, que a gente conversa e eu te ensino.